Graça e paz, tudo bem com você? Gostaria de compartilhar com vocês, queridos, essa palavra que está no Salmo 139. E o Salmo 139, para mim, é um dos textos, toda a Escritura é belíssima, mas é um dos textos que eu mais gosto da Escritura, porque fala de Deus de uma maneira muito linda, de uma maneira muito poética. Davi fala de Deus, fala da soberania de Deus de uma forma poética. Né? Na minha opinião, é um dos poucos textos da Escritura que aborda a soberania de Deus de uma forma tão poética que nem o Salmo 139. Eu quero ler com você. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu me sondas, o Senhor nos conhece. O Senhor sabe quem nós somos. Eu não me conheço. Eu não sei quem eu sou. Eu não conheço as profundezas do meu coração. Eu não conheço as profundezas da minha alma. Eu não conheço nada sobre mim. O que eu sei sobre mim é muito superficial. O que minha mãe, meu pai, meus amigos, meus parentes, minha esposa, o que todos eles sabem sobre mim é muito superficial. Mas o único que me conhece é o Senhor, porque Ele me sonda, Ele me conhece. Porque Ele me sonda. É o único que me conhece, é o único que te conhece. Você não se conhece. Você não sabe quem você é. O que você sabe sobre você é muito raso, é muito superficial. O que teus filhos, teus pais, qualquer pessoa, teu cônjuge sabe sobre você, teus irmãos da igreja sabem sobre você, teus amigos de faculdade, de trabalho, de qualquer meio social que você está, o que eles sabem sobre você é muito raso. Porque o único que te conhece 100% de maneira perfeita é o Senhor. Sabes quando me assento e quando me levanto. O Senhor sabe todas as nossas decisões. Eu não sei qual a decisão que eu vou tomar amanhã ou depois. Eu não sei qual a decisão que eu vou tomar daqui 4 dias, 5 dias, 6 dias. Eu não sei qual a decisão que eu vou tomar daqui 1 ano, daqui 2 anos. Mas o Senhor sabe. Porque Ele conhece o meu assentar e o meu levantar. Ele sabe a minha decisão de amanhã, de depois, de daqui 1 ano, de daqui 20 anos. Ele sabe tudo. Ele sabe qualquer decisão que eu for tomar. As minhas decisões, elas são ocultas, mas para Deus as minhas decisões, elas já são reveladas antes que eu sequer pense em tomá-las. Antes sequer que você pense em tomar qualquer decisão, Deus já conhece toda decisão que você for tomar. De longe, penetras os meus pensamentos. Antes de nós pensarmos, Ele já conhece os nossos pensamentos. Antes do pensamento vir à nossa mente, Ele já sabe o que nós vamos pensar. Antes do pensamento ser gerado, Ele já sabe qual pensamento vai ser gerado, que espécie de pensamento será gerado, o que esse pensamento vai causar na nossa vida pessoal, nas nossas relações interpessoais. Ele já conhece, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. O Senhor esquadrinha, Ele penetra, Ele sabe quais são os caminhos que eu vou tomar na minha vida. Ele sabe se os caminhos que eu vou tomar, eles são bons, são ruins. Ele sabe do meu andar, Ele sabe se o meu andar está sendo correto, se ele não está, se o meu andar de amanhã vai ser correto ou ele não vai ser correto.
porque Ele esquadrinha isso. Ele penetra nessas profundezas. Ainda a palavra não me chegou à boca, ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces. Deus sabe toda palavra que você for falar, que eu for falar. Ainda a palavra, ainda nós não sabemos o que nós vamos falar, e o Senhor, de maneira antecipada, já sabe o que nós vamos falar. O Senhor já sabia o que eu falaria há 20 anos atrás. O Senhor sabia o que eu iria falar há 30 anos atrás. O Senhor sabia o que eu vou falar amanhã, o que eu vou falar daqui 1 ano, 2 anos, seja quantos anos for. Deus sabe o que eu vou falar. Porque a palavra não me chegou à boca e o Senhor já conhece toda. O Senhor sabe o que você falou há anos atrás. Antes mesmo de você pensar em falar, Ele já sabia o que você havia dito lá atrás. E antes de você pensar o que vai falar amanhã, o Senhor já sabe o que você vai falar amanhã. Porque Ele é soberano. Ele é Deus. Ele sabe. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. Ele nos guarda. Deus guarda a gente. Deus guarda. Deus nos guarda de acidentes. Deus nos guarda dos ladrões. Deus nos guarda das dificuldades. Deus nos guarda de tudo. Tudo de ruim, Ele nos guarda porque Ele nos cerca a todo momento, por trás, por diante, de todos os lados. O mal não nos pode atingir sem a sua permissão. Porque o mal só pode chegar a nós se Ele permitir, porque se Ele não permitir, o mal não chega. Olha que coisa tremenda é o Salmo 139, é o que o Espírito Santo está nos dizendo. O mal não pode chegar até nós se o Senhor não permitir. Igual antes de ontem, eu e a Bruna fomos dormir e nós esquecemos o portão aberto e o carro ficou para fora. Nós fomos ver que o portão estava aberto e o carro estava para fora no outro dia, ontem de manhã. Poderia ter entrado um ladrão, poderia ter roubado a moto, poderia ter roubado o carro, mas não roubaram. Porque o Senhor nos cerca por trás e por diante. E sobre nós põe a sua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, eu não posso atingir. Isso é um mistério. Essa soberania de Deus, esse conhecimento de Deus. É um mistério, essa onisciência de Deus saber tudo sobre mim, sobre tudo, é um mistério, nós nunca vamos conseguir entender isso. A soberania de Deus não é algo para nós entendermos, não é algo para nós compreendermos, mas sim para nós vislumbrarmos, é algo para nós contemplarmos. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Deus está em todos os lugares. Além de onisciente, Ele é onipresente. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não tem como eu fugir da presença dEle. Eu posso fugir da polícia. Eu posso fugir do meu casamento, da minha esposa. Eu posso fugir da minha igreja. Eu posso fugir dos meus amigos, da minha família, dos meus parentes, mas eu não posso fugir de Deus. É impossível, nunca ninguém conseguiu fugir de Deus e ninguém conseguirá, porque Ele está presente em tudo, Ele está presente em todos os lugares, os olhos de Deus e a presença de Deus está em todos os lugares. Se suba aos céus, lá o Senhor está.
Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá tu estás também. Deus está, seja no céu, seja na morte, seja no inferno. Deus está em todos os lugares, porque a sua presença enche não só a terra, mas enche o universo, enche o mundo visível e invisível, enche o céu, enche o inferno, enche a sepultura. Não tem como fugir de Deus. Não tem. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Não importa a luta que eu esteja passando, não importa a dificuldade que eu esteja enfrentando, não importa o que eu esteja lutando, Deus está comigo, a presença de Deus, Deus se faz presente comigo na minha luta, Deus se faz presente comigo na minha perda, Deus se faz presente comigo no meu sofrimento, Deus se faz presente comigo na minha dor. Aleluia, aleluia. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa, não importa a escuridão que eu esteja, que você esteja, ainda que eu esteja enfrentando a pior das escuridões, Deus está comigo na escuridão, a presença, Deus se faz presente na minha escuridão. E Ele transforma a minha escuridão em luz, porque para Ele as trevas e a luz é a mesma coisa. Não importa a escuridão que a nossa alma esteja passando, a presença do Senhor se faz no meio da nossa escuridão e a sua luz brilha em meio à nossa escuridão. Aleluia. Pois tu me formaste, pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe, além de ser onisciente, de saber tudo, de ser onipresente, da sua presença estar conosco em todos os momentos, em todos os lugares, em todas as situações. Deus é onipotente. Ele tem poder sobre tudo. Ele tem poder sobre todas as circunstâncias. Ele tem o poder sobre todas as situações, porque Ele formou o meu interior. Ele formou a minha alma, Ele formou o meu espírito, Ele formou o meu corpo, Ele me teceu. E aqui a palavra teceste no hebraico é o que realmente o significa, um tecelão, que fabrica o linho, que tece o linho na máquina de tear, foi o que Deus fez. Como tecelão na sua máquina de tear, Ele me teceu no ventre da minha mãe. Como tecelão, de maneira técnica, de maneira grandiosa, Ele tece o linho. Deus, como tecelão, Ele me teceu no ventre da minha mãe de maneira poética, de maneira linda. Graças te dou, visto que por sobremodo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Graças te dou, porque é assombroso a maneira que Deus me fez. As obras de Deus são admiráveis. E a nossa alma, a nossa mente, as nossas emoções, os nossos pensamentos, todas as faculdades da nossa alma o sabe muito bem. Porque Ele criou a nossa alma. Graças te dou. Porque de um modo assombroso, é assombroso as maravilhas de Deus.
Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui entretecido, eu fui tecido como nas profundezas da terra. Cada osso do meu corpo, meu cérebro, meu fêmur, minha caixa torácica, tudo foi tecido por Deus. Deus teceu cada osso, cada mandíbula. Tudo foi tecido por Ele no ventre da minha mãe. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Eu ainda era apenas um feto. Você era apenas um feto. Nós éramos apenas fetos. E no livro dele, no teu livro, foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Que mistério! Eu ainda era informe, eu ainda nem existia no ventre da minha mãe, eu ainda nem existia no ventre da minha mãe, e Deus escreveu todos os meus dias no livro dele e determinou todos os dias da minha vida. Ele determinou cada ação, cada palavra, cada decisão de maneira misteriosa que eu nunca conseguirei entender, que eu nunca conseguirei compreender. Todos os nossos dias, Ele sabe o dia, Ele determinou o dia do nosso nascimento e Ele determinou o dia em que iremos nos encontrar com Ele na glória, seja por meio da morte física, seja no dia em que Jesus voltar. Ele decretou todas as coisas. Tudo está decretado. Não há nada neste mundo, seja de bom ou de ruim, que não esteja debaixo dos decretos do Senhor. Tudo Ele decretou. Tudo Ele decretou. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Os pensamentos deles são melhores do que o nosso. Nós não conseguimos esquadrinhar os pensamentos de Deus, mas Ele esquadrinha os nossos. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Assim como não tem como contar as estrelas do céu, assim como não tem como contar as areias do mar, é impossível contar os pensamentos de Deus. É impossível contar os pensamentos dele. É impossível entender a soberania dele. É impossível compreender a soberania dele. Tomara Deus desse escabo do perverso. Apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Mas em Jesus tudo isso aqui muda. Porque quando Davi diz isso, Davi estava dizendo isso milhares de anos antes de Jesus nascer. Mas em Jesus, esses versículos em que ele fala sobre o ódio contra os seus inimigos, em que ele ora contra os seus inimigos, ganham um novo significado. Porque Jesus, lá em Mateus, no Sermão da Montanha, no capítulo 5, Jesus vai dizer: está escrito na lei, amem os seus amigos e odeiem os vossos inimigos. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Falai bem daqueles que vos amaldiçoam e orem em favor daqueles que os perseguem. Se Davi
tivesse vivido nos tempos do nosso Senhor Jesus, com certeza a sua oração diante do Senhor com relação aos seus inimigos seria outra. Ele diria: Senhor, assim como o Senhor tem me revelado essa tua soberania tão linda, assim como o Senhor tem me revelado a sua onipresença, a sua onisciência, a sua onipotência, revela aos meus inimigos também. Manifesta a tua graça aos meus inimigos, assim como o Senhor tem manifestado a tua graça a mim. Por isso que quando vamos ler a Escritura, nós precisamos ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, tendo Jesus como chave hermenêutica, com o olhar de Jesus. Porque quando lemos esses textos em que Davi ora contra os seus inimigos com o olhar de Jesus, nós vemos que esses textos ganham um novo significado. Agora, em Jesus, nós não oramos mais contra os nossos inimigos. Nós oramos em favor deles. Nós não declaramos mais o nosso ódio pelos nossos inimigos, mas agora em Jesus nós declaramos o nosso amor por eles. E se Davi tivesse vivido nos tempos de Jesus, a sua oração teria sido totalmente diferente. Em vez de uma oração de punição, de ódio, a sua oração teria sido uma oração de fato, de amor, de misericórdia pelos seus inimigos. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Trata comigo. Trabalha no meu coração, Senhor. Trata com a minha vida. Mostra para mim aquilo que está de errado comigo e aquilo que tiver de errado, me ajuda a corrigir, me ajuda a me arrepender, me ajuda a abandonar. Essa é a oração de Davi. Me dá coragem, Senhor, de me enxergar, de enxergar os meus defeitos. Me dá coragem de eu enxergar as minhas falhas. Me dá coragem de eu enxergar as minhas mazelas. E me dá graça de eu corrigi-las à luz do Senhor. Esse é o Salmo 139. Que isso esteja no nosso coração. E que Salmo 139 seja uma consciência poética do Evangelho em nós. Amém? Deus te abençoe, querido.